Está no ar, depois de um longo período de férias, o episódio de número 51 do As Suas Marcas Podcast. Podcast esse que ganhou um corte ontem no Instagram, que não foi feito por nós, foi feito por fãs, né? Então, acho que alcançamos o estrelato, era isso que a gente buscava, era alguém que trabalhasse pra gente não ter que trabalhar, fazendo os cortes. Então, mas só agradecer pela galera que fez contato com a gente aí durante esses dias aí de pausa e mandou mensagem, queria o podcast, a galera que gosta de escutar. Uma galera voltou das séries agora falando, tô com o podcast, o próximo episódio na fila ali para escutar. E então, só deixar um grande abraço para todas as pessoas que têm nos acompanhado nesses últimos 2 anos, praticamente, de podcast. Não sei quando é que foi o primeiro, vou até dar uma olhadinha, mas acho que quase 2 anos de podcast. Só agradecer a todo mundo, dar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para o Guilherme Curtis, que não nos vemos há algum tempo, pessoalmente. Então, como é que foi de virada? Foi tudo bem na sua virada, Guilherme? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Desejo também um feliz Natal e próspero Ano Novo para o Paulinho e todos que nos ouvem. Estamos aqui, né? Hoje, dia 7 de janeiro, retornando às atividades. Eu retornando de fato mesmo, voltei a treinar a segunda e voltamos a gravar hoje, então é tudo certo, né? Acabou a mamata de fazer vários nadas durante o dia e agora retornando aí para casa também, né? Viajar é bom, mas voltar para casa durante um período longo às vezes é melhor. E tudo certo, virada, né? Aproveitamos, dei uma descansada boa. Dia 31 assisti a maratona da São Silvestre e vamos falar sobre isso hoje, né? Como foi a São Silvestre, nossa opinião e também, né, falar um pouquinho sobre o meu retorno e o Paulinho, eu acredito que não teve um descanso de fato. Então vamos falar aí sobre os nossos próximos objetivos aí de 2026. Então, né? Realmente eu não parei, eu diminuí, dei uma diminuída boa nos últimas 2 semanas aí. Viajei, desconectei geral da galera, de tudo. Inclusive agora um caminhão tá passando por cima de mim também, porque muita coisa ficou para trás e agora tem muitos alunos novos entrando, então tá uma correria boa, uma correria de trabalho, sempre é bom ter trabalho, que daí dá para a gente fazer as coisas que a gente faz aí no final do ano, dar uma viajadinha, dá pra fazer algumas coisas legais. Não deixei de correr nenhum dia, corri lá com -9 de sensação térmica alguns dias. O dia que a gente pegou mais calor lá tava 2 graus, então tava bem frio. Correr só de touca, luva, casaco, eu saía para correr de 2 corta-ventos às vezes. Mas rodei pouquinho, rodei tipo 10 km todo dia, só para não deixar o volume cair tanto assim. Corri ali 80 km na primeira semana e 75 na segunda. E agora essa semana já voltamos para os eixos, voltamos para os trilhos, que amanhã temos a entrevista do passaporte americano. Inclusive, se estiverem me ouvindo, não pretendo migrar, só quero correr e voltar. E amanhã temos a entrevista do passaporte americano e vamos, se der tudo certo, daí sim constituímos a maratona de Berlim, não, de Boston. E também ontem já praticamente me defini que eu vou fazer a meia maratona de Curitiba. Tem uma meia maratona em Curitiba no dia 8 de março, dia 8 de março, daqui 7 semanas, meia maratona de Curitiba, que aí, se aprovarem meu visto amanhã, eu já me inscrevo na meia de Curitiba, já compro a passagem para Boston, e aí vamos com tudo lá para esses desafios aí do primeiro semestre. E contigo, o que tu me conta? O que temos de desafio? Já tá fazendo circuito? Já? Show de bola, ainda não, né? Mas antes disso, vamos falar que o pessoal tá curioso, né? Depois de 10 dias quase, mas vamos falar antes um pouquinho sobre São Silvestre. Nós tivemos, né, alguns amigos correndo, né? Outros uns Inimigos participando pela também? primeira vez, amadores e grandes amigos aí. E o comentário é que o dia não estava tão propício, estava muito calor em São Paulo, né? Eu
creio que a largada às 8 horas para a elite é muito tarde, sabe? É uma questão talvez televisiva, né? Porque é transmitido pela Globo, mas prejudica bastante, né? No dia 31, no pico aí do verão. Em São Paulo, que já é calor, né? Acaba prejudicando os atletas e ainda mais depois os amadores, né? Que tem essas ondas agora. Teve atleta que largou 9h30 da manhã. Então acaba que foi bem desgastante o comentário geral. Mas mesmo assim, né, nós tivemos uma chegada bem emocionante no masculino, que fazia alguns anos que não acontecia. E o atleta, o queniano, né, ele acabou deixando escapar a vitória no finalzinho. O Jonathan Kipkoech Kamosong, né, para quem eu estava assistindo ao vivo e realmente, assim, eu até comentei, olha, ele está sofrendo muito na Brigadeiro. Ele vinha já com uma expressão de muito sofrimento e até descoordenado. Ele vinha fazendo força para conseguir correr coordenado, mas a distância era bem grande, né, com o segundo colocado. Quando ele vira para Paulista, ele dá um tiro de uns 20 metros, assim, ele dá um tirão e eu falei, não perde mais, né, recuperou. E não, ele deu aquele tiro e sentiu de novo, tu via que ele estava todo descoordenado. E aí o segundo colocado foi chegando, e quando ele viu que tinha oportunidade, ele passou e venceu. Então, o etíope Muzi Gisacheu foi o atleta que venceu, então, a 100ª ação silvestre. Nós tivemos o Fábio fazendo uma grande participação. Ele foi novamente, né? Ele já tinha sido o melhor brasileiro. E nessa edição foi o melhor brasileiro. Terceiro colocado geral, correu 45,06, né, mais ou menos o ritmo de 3 por quilômetro durante 15 quilômetros. E segundo brasileiro, depois a gente teve o segundo brasileiro sendo o Wendel, né, o campeão da maratona de Porto Alegre. Ele que correu 40 e ele foi o oitavo, tá, geral, o segundo melhor brasileiro. Correu 46,55 e o terceiro melhor brasileiro foi o Wallace Evangelista, que correu 47,02. Mais dois destaques aqui, que eu acho que é importante fazer, né, o triatleta, cara nível mundial e que vem ganhando etapas de mundial do triatlo, o Miguel Hidalgo, ele foi o 11º, né, correu 47,26, 13,9 por quilômetro. E o Giovanni dos Santos, né, com 44 anos, ele foi o 12º, o sexto melhor brasileiro, chegou logo atrás do Miguel Hidalgo, correu 47,31, 13,10 por quilômetro. Então, grandes nomes, né? E aí também, aproveitando, no masculino, a gente tem no resultado as parciais. E assim, ó, o Miguel Hidalgo, eu destaco ele porque como ele é um triatleta, cara, ele passou a parcial dos 5 km 14,07, que é muito forte, né? 2,49 por quilômetro. Ele passou o 10, 30,05. E aí depois, né, sentiu um pouquinho, né? Tem a parte mais dura do percurso. E aí completou com 47,26. O primeiro colocado, ele passou 13,46 dos 5 km primeiros, né? Então a gente vê o quão forte eles passam esses 5 primeiros quilômetros, tendo em vista que a ADC, né, essa parte. Aí depois o primeiro colocado passou, o segundo colocado, né, mas o atleta que vinha liderando, ele passou 28,19 os 10 quilômetros, 2,49 por quilômetro, então ritmo muito forte até o 10. E aí depois ele, né, finalizou ali, o segundo colocado com 44,32 e o primeiro com 44,28. Então, isso mostra, né, que realmente assim, até o 10 é um ritmo bem intenso. E aí o último 5, quem quebra menos, a gente pode dizer assim, né, é quem sai com a vitória normalmente. Mas me impressionou principalmente a parcial do Miguel Hidalgo, né, 14,07 no primeiro 5 quilômetros, muito forte, e por ele ser um triatleta. E aí o Fábio também, né, passou 14,08, um pouquinho atrás até do Miguel Hidalgo, primeiro 5, mas conseguiu manter melhor. O Fábio passou 28,57 o 10 e depois 45,06 ele finalizou a prova.
Uma observação só, que é um pouco estranho aqui nos resultados, para quem for pesquisar, é que tá separado, né, cara? Elite A e Elite B. Não sei se o Paulinho achou algum resultado que tá todos juntos, eu não achei. Não, não achei, não achei. Então um pouquinho chato, porque teve vários atletas da Elite B que chegaram na frente dos atletas da Elite A, e aí tem essa separação. E isso fica um pouco confuso na questão até de matérias, né? Eu vi notícia de assim, jornais dizendo: ah, o atleta X foi o 20º melhor, mas o 20º da Elite B, né? E isso às vezes não é um erro do atleta, né? Que fique claro, às vezes é um erro do próprio jornalista que olhou ali, ele tá em 20º na Elite B e ele acha que é o 20º geral. Assim como outras notícias eu também vi e fica um pouco estranho, né? Tem uma questão só nesse ponto aí, que é a questão do. Se não me engano, tá? Eu posso até olhar o regulamento aqui, mas acredito que no regulamento da São Silvestre está dizendo que apenas os atletas Elite A concorrem à premiação em dinheiro. Sim, Se só os atletas isso. Elite A concorrem à premiação em dinheiro, a Elite A é uma categoria à parte. Então, ela não faz parte da prova. É uma categoria exclusiva. É uma categoria, então, assim, os atletas da Elite B, teoricamente, mesmo que eles tenham um tempo menor, eles vão ser classificados atrás dos atletas da Elite A, porque os atletas da Elite A largam ali por critérios técnicos, por ter conseguido essa vaga nesse pelotão. Então, o atleta da Elite B, mesmo que ele tivesse chegado entre os 5 primeiros da geral, ele não ganharia a premiação em dinheiro, porque ele não estava na Elite A, por ser uma categoria exclusiva, assim como acontece no triatlon também, né, que geralmente algumas provas têm essa separação de Elite A e o público geral. É que a São Silvestre tem a questão da Elite B. Eu acho que o correto seria os atletas da Elite B concorrerem também na geral dos amadores, entendeu? Aí, tipo assim, junto com toda a galera do público geral. Aí separaria só Elite A e todo o resto. Então, acho que seria a forma correta de se fazer. Mas eles separam Elite A, Elite B e depois o público geral. Exato, né? Eu também concordo que tinha que ser até o amador, cara. Eu acho assim, se o cara vem lá do povão e ganha a prova, cara, foi o melhor, né? Não tem por que ter essa separação. É a minha opinião. E da Elite B, principalmente, porque eles largaram juntos, não teve separação de largada da Elite A e Elite B. Eles largaram todos juntos. E aí depois já vinha o pelotão Premium, um pouquinho atrás. Então isso mostra que se eles largaram juntos, Elite A e Elite B, não deveria ter essa separação, porque poderia um atleta da Elite B vencer a prova, né? Já que eles largaram juntos, não larga, é diferente de algumas maratonas que larga, né? Aquele pelotão lá na frente, da elite, depois o público. Achei um pouco estranho e também não ter essa separação, né? Então, explicado pelo Paulinho, porque seria uma categoria à parte. Então fica um pouco difícil, porque, por exemplo, o melhor atleta da Elite B foi o Ronan Moraes da Silva. Ele correu 47,49. Esse tempo já colocaria ele entre os 15, tá? Melhor. E a gente não vê, né, ele ali nessa listagem, porque a Elite A ela tá separada e aí fica um pouco confuso, né, de a gente conseguir pelo tempo líquido, né, saber realmente os primeiros. Mas enfim, no masculino foi isso. A gente já viu outras São Silvestres mais fortes, né? Tá longe do recorde, mas tendo em vista que a premiação, né, baixou bastante do que era uma vez, os quenianos top mundial, eles acabam não vindo, né? Como em 2019, né, que veio o Kiplimo, né, acabou perdendo na chegada, com o Tempasso, eles correram 43 naquele ano. Essa nata aí do atletismo mundial acaba não vindo para São Silvestre pela premiação. Se a gente for botar em dólares, é mais ou menos uns 10 mil dólares que estão pagando. Para o primeiro colocado, acaba não compensando, né? Para um atleta lá da África ou da Europa, passagem, toda essa questão, e tendo que vencer a prova, né? Porque depois já baixa, né, a premiação. Para o segundo colocado, acho que era 25, 26. E aí realmente não. 25, 26 mil reais, né? Não acaba não compensando para um atleta ele se deslocar e ter alguns gastos sabendo que ainda pode, né? Claro, não vencer, não tem nenhuma garantia. O masculino foi isso. Sei que o Paulinho achou. Eu, Felizmente a gente teve, né, o Fábio entre os 5 melhores. Né, já era uma expectativa aí. Eu acreditava ou no Fábio ou no Wallace, que acabou sendo o terceiro melhor brasileiro pela fase deles. O Wendel correu muito bem, né? Foi o oitavo. E então
Creio que esses são os principais destaques. E palavra pro Paulinho. E, né, antes disso, só sabe, o Kenian, né? Ele fez o mesmo, o Mutua, largou Sim. alucinado. E eu acho que, né, com todo respeito à estratégia dele, cada um tem a sua, mas eu vejo que é uma estratégia furada totalmente, né? Um cara que ele foi sexto os 2 anos, largando desse jeito. Então, se ele larga mais consciente, esse cara podia vencer a prova. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele podia vencer a prova. Se ele larga ali junto com o pelotão, né? Ele falou na coletiva que é característica dele, mas, cara, é uma coisa só de raciocinar um pouquinho e largar junto com o pelotão. É um cara rápido, um cara que corre bem. Acho que é uma estratégia um pouco furada, o sexto colocado nos o ano passado e esse ano aí, o Wilson Mutua, que tá famoso no Instagram, inclusive. Aí eu vou começar pelo final, então, porque aí tu trouxe o que eu ia falar. O Wilson Mutua ele não está preocupado com a premiação, ele está preocupado em aparecer nas redes sociais. Ele tá preocupado com a indústria do corte, né? Ele está preocupado com aqueles 5 segundos, 10 segundos, daí, no caso de São Silvestre, ali, 2, 3 quilômetros na frente, 5 quilômetros na frente. Ele está preocupado com chamar atenção, ele não está preocupado em competir. Claramente, ele não está preocupado em competir, porque ele está toda na própria entrevista coletiva, na forma dele correr, é o corte. Ele quer o corte, ele quer ir para a rede social, ele quer fazer isso. E aí não vou julgar se está certo ou errado a atitude dele do ponto de vista estratégico de social media. Do ponto de vista atlético, eu discordo completamente, mas do ponto de vista social media, se ele quer o corte, se ele quer aparecer e ficar famoso por isso, tudo bem. Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos durante muitos anos o Cenourinha. Quem é antigo vai lembrar do Cenourinha. O Cenourinha largava sempre, qualquer prova que tinha em Porto Alegre, maratona de Porto Alegre, qualquer prova, o Cenourinha correu o primeiro 1000 na frente. Depois ele foi ficando mais velhinho, ele foi correndo 400, 300, 200, 100, mas ele sempre fazia exatamente igual o Wilson Mutua. Por quê? Para aparecer, para todo mundo sabe quem é o Cenourinha, quem é da antiga sabe quem é o Cenourinha. Então, a gente já está acostumado com isso há muitos anos, de atletas que dão esse tiro na chegada. E tem gente até que faz tiro na chegada, na largada, para tirar foto com os quenianos. Então, acontece, a gente sabe que acontece com muita gente esse tipo de atitude que é justamente só para aparecer. Mas falando agora de outras coisas com relação a São Silvestre, eu acho que foi muito legal antes da gente entrar no feminino, né? Tem umas coisas bem legais para falar. Eu acredito que essa São Silvestre de 2025 foi a São Silvestre mais, entre aspas, com bons ouvidos, foi a São Silvestre mais acessível para um brasileiro vencer dos últimos anos. Eu acho que ela foi a São Silvestre que estava mais tranquila do ponto de vista de atletas africanos, de nível de atletas africanos, e eu acho que era mais acessível para os brasileiros vencer. Confiei que o Fábio pudesse vencer a prova, confiei que o Jonatas pudesse vencer a prova, que o próprio Miguel Hidalgo pudesse fazer uma prova boa. Ele mesmo disse antes que não estava bem treinado, está voltando, está com 4 semanas de treino, falou que errou um pouquinho na estratégia, também saiu um pouco mais forte do que ele planejava, mas é muito difícil segurar ali e tal. Então, acreditei que ele pudesse também surpreender o próprio Wallace Evangelista, que vem correndo muito bem. Então, mas eu acredito que era uma das São Silvestres mais acessíveis, tanto no masculino quanto no feminino, para uma vitória brasileira nos últimos anos, pelas questões que tu falou, premiação em dinheiro, né, e também não tinham aqueles grandes nomes que a gente está acostumado a ver na São Silvestre, né, que é, como já foi Poltergar, como já foi Tariku Bekele, já veio correr, venceu um ano também, o irmão do Kenenisa Bekele. Nós já tivemos aí o Kiplimo, já tivemos Robert Chilio, tivemos, né, muitos atletas de renome mundial aí no masculino vencendo a prova, então a gente não tinha nenhuma grande estrela, por isso talvez estivesse um pouco mais acessível aos atletas brasileiros. E mais uma vez nós acertamos, né, Guilherme, que com 45 sobe no pódio. Sempre, né? Sempre. Correu 45, sobe no pódio da São Silvestre todos os anos. É incrível. Sempre acontece, sempre dá certo. Esse ano quase 46, né? Acabou ali 45, 46 o quinto colocado. Então, conseguiu subir no pódio. Não sei se tu quer... Acho que de masculino era isso. Não sei se tu quer trazer alguma coisa do feminino. E depois eu complemento também aqui como a gente fez no masculino. É isso, né? Correu 3 por 1000 no masculino, tá sempre no pódio. É o que o Fábio correu, né? 3 por 1000, deu um pouquinho acima de 45, mas fechou ainda, né? Não daria 3 e 1.
Então é isso. Claro, a última parte, né? Nunca corri a São Silvestre, mas conheço a Brigadeiro. A última parte, os atletas acabam sentindo muito, mas eu acho que eles sentem muito, principalmente da largada muito forte, né? Porque é isso, correr 14-0, né? O primeiro 5 e o último 5. Pô, o Fábio passou Na quase 20, 16. quase 16, né? Então, mais de 13,10 ali, mais de 13,12, né? Vamos botar o ritmo. Acaba quebrando bastante os últimos 5 quilômetros. Então, né, correu 3 por mil. O Jonathan ano passado correu isso aí, né? 3 por mil, 45 pouquinho. O melhor brasileiro não tem erro, né? Bom, no feminino a gente teve uma prova bem menos emocionante. Uma atleta, né, da Tanzânia, a Cecília Panga, acabou abrindo muito, muito, muito. Teve uma vitória super tranquila. Ela abriu mais de 1 minuto e 23 da segunda colocada. Então, muito tranquilo. Ela olhava para trás, ela não via nenhuma ameaça. E o que chamou a atenção dessa atleta é que aparentemente ela estava muito bem. Ela dobrou a Paulista, tranquila, tranquila, assim, correndo, solta. Cara, ela passa a linha, ela desmaia. Então, isso para ver, né? Como às vezes a gente vê assim, o atleta correndo, a mecânica, mas ele tá sofrendo, né? Os quenianos também estão sofrendo, os africanos, mas eles conseguem manter ali aquela mecânica, aquela aparência que relativamente está tranquilo, mas deu para ver que não. Bom, ela correu 51,08 também, né? Longe do recorde. E a segunda colocada, então, uma queniana, Cynthia Cheweyono, que correu 52,31. Terceira colocada, a Núbia, né? Para surpresa de 0 pessoas, ela como a maior brasileira, a gente apostava nela, sem dúvida nenhuma. A Núbia hoje aí dos 10, vamos botar dos 10 quilômetros para cima, com certeza, né? 10 quilômetros e meia maratona é a grande destaque do Brasil. A Núbia, que tem 23 anos, uma jovem ainda, correu 52,42 e foi a terceira colocada geral, melhor brasileira. Uma peruana foi a quarta colocada, Gladys Tejeda, quinta colocada, outra queniana, e sexta colocada também uma queniana. Na sétima posição, a Amanda Aparecida de Oliveira, brasileira também, correu 55,25, segunda brasileira, e fechando aí a terceira brasileira, a Giane Barreto dos Santos, que correu 55,40. O ritmo da Núbia, o ritmo da vencedora 13,24 por mil, da Núbia 13,30, da Amanda, a segunda melhor brasileira, foi 3,41 e da terceira melhor brasileira, que foi a Giane, 3,42 durante esses 15 quilômetros, né? No feminino a gente sabia que era um pouquinho mais complicado, talvez, ter uma brasileira vencendo. A Núbia, embora seja um destaque, né, corra muito bem, correu grandes marcas esse ano. A gente sabe ainda que as quenianas que correm estão um pouquinho à frente dela, mas todo ano a Núbia vem tirando, né, um pouquinho dessa distância e se consolidando como a maior brasileira. E também, né, ela ficou só a 9 segundos, a 11 segundos de ser a segunda colocada, então ela vem a cada ano subindo degrauzinho. A gente torce muito para a Núbia conseguir aí voltar a ter uma brasileira vencendo, né, que é desde 2006 que também se tem uma brasileira. E no masculino é um pouquinho menos de tempo, né? Desde 2011, se eu não estou enganado, do Marilson. Então, bastante tempo que a gente não tem nenhum brasileiro vencendo. E no feminino foi isso, basicamente, né? Não tão emocionante de ver, mas a gente fica feliz aí que tanto o Fábio quanto a Núbia conseguiram aí a terceira colocação. E, né, ter um brasileiro no pódio já nos torna assim, um pouco mais felizes, que teve edição que nem brasileiro, né? O brasileiro não subiu no pódio, então eles, como terceiro colocado, já nos deixam aí orgulhosos. Eu acho que no feminino foi uma prova até entediante, né? Para quem estava assistindo, eu assisti todo o feminino. O masculino eu saí porque eu achei que estava decidido. Não tinha como ninguém chegar no keniano e acabou que ele sofreu a perda. Depois eu acabei assistindo no Doidos por Corrida, acabei assistindo a chegada ali, que ele postou logo na sequência. Mas falando um pouquinho do feminino, acho que a Núbia fez
fez a prova que a gente já esperava dela também, que é uma prova, né? Eu até na chegadinha dela, eu achei que ela ia dar um calor maior na Cíntia Chemueno, que foi a segunda colocada, mas ela estava um pouquinho mais distante ali quando saiu da Brigadeiro. Se ela sai um pouquinho mais perto ali, eu duvido que ela tivesse, né, perdido para a Cíntia. Mas foi uma baita prova da Dúbia, mais uma vez fazendo, né, sendo a melhor brasileira. E aí duas outras que correram, a Vivian Jefnui Kiplagat, que foi a quinta colocada, ela é bicampeã aqui da Maratona de Porto Alegre, então ganhou em 2025, ganhou em 2024 também. Então é uma atleta que já é conhecida aqui dos brasileiros. E a Gladys Terreda, né, que foi a quarta colocada peruana, que tem 40 anos de idade, né? Fez 40 anos agora no dia 30 de setembro. E foi uma dos grandes destaques. A Gladys que tem uma passagem, um asterisco, né, nas suas marcas, porque ela foi suspensa por doping, só que apenas 6 meses. Ela caiu por doping por furosemida, e ela acabou perdendo a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, né, que quem conquistou foi a Adriana Aparecida da Silva. Então, a Gladys Terreda tem esse asterisco aí de 6 meses de suspensão por doping lá em 2015. Mas é uma das grandes atletas, uma das maiores atletas da história, né, do nosso vizinho aqui, do país vizinho, do Peru. Ela tem aí 2h25, 57 na maratona e 1h10,14 na meia maratona. Então é uma atleta muito, muito, muito forte. Correu 51h30 nos 15 km em Quito, que a gente sabe que não é muito fácil correr lá em Quito, mas ela então tem grandes marcas. Aí tem esse pequeno asterisco aí na sua carreira, 6 meses de suspensão por doping, mas é sim uma das grandes atletas da história do Peru. E eu queria também salientar aqui, achar que foi um grande acerto, a gente acabou nem falando ainda dos dezenas de erros apontados pelas pessoas que correram a São Silvestre. Tu falou lá no início do horário de largada. São Silvestre ela já largou em vários e vários horários diferentes, né? Ela já largou meia-noite, já largou 5 da tarde, já largou 3 da tarde. Então a São Silvestre ela tem essa peculiaridade, né, de largar um pouco mais tarde, por ser uma prova mais festiva também, pouca gente vai buscando resultados, né? Tirando a elite ali, pouca gente consegue correr para grandes marcas. Tivemos aí um problema que a galera falou que, né, acabou camiseta na entrega dos kits, depois acabou medalhas na chegada, depois tinha vídeos e fotos dos staffs lá sendo fotografados vendendo medalhas no metrô. Então essas questões aí, acho que mas todo mundo já abordou, a gente já escutou umas 50 vezes no podcast do Sérgio aí nos últimos dias também, no Corrida no Ar. E então acho que já está bem batido já esses erros que tiveram na São Silvestre, a 100ª edição de São Silvestre. Mas eu ouvi um comentário bem interessante, né? Faz 100 anos que a São Silvestre é assim, então sempre tem algum porém, sempre tem algum asterisco, nunca sai todo mundo satisfeito, né, da São Silvestre, mas no ano seguinte tá todo mundo lá participando da São Silvestre. Mas falando dos erros, eu queria salientar um baita acerto, né, que a São Silvestre teve nesse ano, que foi trazer a Rosa Mota, né? Ela estava ali, eu não sei se como madrinha da prova. A Rosa Mota, que foi talvez a maior corredora da história de Portugal, ganhou a São Silvestre 6 vezes, né? Nos anos, agora não lembro que ano, acho que anos 80, início dos anos 80, ela venceu a São Silvestre várias vezes, venceu 6 vezes a São Silvestre. Ela tem marcas impressionantes, né? Para a época, marcas impressionantes até hoje, mas marcas impressionantes para a época, e ela até hoje ela corre, ela é recordista mundial do 60 anos ou mais ali na maratona, na meia maratona, né? Recordista em várias distâncias para sua faixa etária. Ela correu a maratona de Chicago com um recorde nacional que dura até hoje. Em 85 ela bateu o recorde português com 2:23:29 na maratona. Ela tem 1:09:56 na meia maratona. Ela tem outra marca importante, 32:46 nos 10 quilômetros. Ela não tem marca de 5 mil metros aqui, 15:22 dos 5 mil metros. Lembrando que isso aí, todas essas marcas são entre 83 e 87. Então, assim, faz muito, muito tempo. Ela tem 18.027 metros, que é recorde português também, na hora, na pista. Então, ela é uma das grandes atletas da história, uma das grandes atletas mundiais aí, e a gente fica muito feliz, né? Campeã olímpica em 88 em Seul. Então, ela é uma atleta que a gente gosta muito, acompanha, quem é mais antigo, sabe do histórico da Rosa Mota, e é muito, muito legal
saber que a Rosa Mota ganhou 6 vezes a São Silvestre, ganhou a Maratona de Londres, ganhou 2 vezes a Maratona de Boston, ganhou 2 vezes a Maratona de Chicago. Então, assim, ela é uma das grandes da história, estava aqui, e aposto que muita gente da rede social nem sabia quem era a Rosa Mota que estava lá, né? Então, eu acho que a gente tem que salientar sempre a participação da Rosa Mota, onde ela estiver, a galera tem que pedir autógrafo, tem que pedir fazer uma foto, porque ela é uma das grandes da história e está ali acessível a todos. Exatamente, né? Rosa Mota é uma lenda. Eu acabei. Ela acabou correndo, né? Aquele mundial de corrida de rua que eu fui. Correu uma meia absurda lá, já mais veterana. Bateu o recorde mundial da categoria. Então é uma lenda aí que estava na São Silvestre e muita gente provavelmente nem ficou sabendo. Mas, é isso que tu falou, acontece, né? Embora todos os erros que aconteceram, mas eu acho que principalmente o que o pessoal teve muita expectativa da São Silvestre esse ano é por ter sido a 100ª edição. Então, acaba que se criou, né, uma expectativa grande por ser uma edição histórica e acabou faltando camiseta, faltando medalha. E, e aí o pessoal acaba, né, se frustrando bastante, achando que seria uma edição histórica em todos os sentidos, mas enfim, né? As polêmicas começaram desde as inscrições, que dava erro no site, teve link alternativo que deu para se inscrever, então já desde o início estava um pouco conturbado. Mas é a São Silvestre, né? A corrida mais famosa do Brasil, né? A Maratona de São Silvestre, como esses dias um portal famoso aí do Brasil, né, publicou aí a Maratona de São Silvestre. E sem dúvida nenhuma, pelo menos assim, a nossa. O Paulinho, ele teve algumas lá, mas assim, cara, eu cresci. Todo dia 31, meu pai ligava na São Silvestre. Então, assim, eu cresci criancinha, sabe? Tipo, nem sabia que era corrida, o que, mas tava ali ouvindo, né? Poltergeist, e tarará, e Vanderlei. Então, assim, eu cresci muito porque justamente, né, como ela, alguns anos ela foi à tarde, era bem aquele momento dia 31 que tu tava ali meio sem fazer nada em casa, botava na Globo, e a São Silvestre acontecia, 3 da tarde, 5 da tarde. Então eu tenho essas lembranças de muita gente também da minha idade, né, 30 a mais, com certeza viu, né, na Globo ali, ligava a TV e acompanhava a São Silvestre. Então realmente, assim, a corrida mais famosa do Brasil e que, né, ter mais de 50 mil inscritos mostra o potencial, né, que tem a prova. E a gente espera que, né, ela valorize um pouquinho mais os atletas de alto rendimento. Uma vez, o Paulinho deve saber muito melhor que eu, mas os melhores brasileiros ganhavam um carro zero, né, como bonificação aí por ser o melhor do país a chegar. E hoje se extinguiu isso, e creio que não tem nenhum bônus, nada, nada, nada para o melhor brasileiro. O que deveria ter, né? Pelo menos algum. Cara, um valor, nem que seja um valor simbólico, mas tem que ter um, um valor para o melhor brasileiro, porque tem essa disputa interna, realmente ela existe, né? E a premiação melhorar, né? Porque ela caiu, né? Muito do Kiplimo, que foi aquele ano que mais pagou, pagava 96 mil. Ela acabou caindo agora, tá pagando 50 e poucos, então teve um efeito contrário e a gente vê que, creio eu, né, que o que eles arrecadam é muito maior, né, porque hoje com 50 mil inscritos, né, com Globo transmitindo e tal, deve ter um valor bem considerável aí e acaba que a premiação é uma parcela mínima frente ao que poderia ser. A gente fica um pouco chateado com isso os atletas aí profissionais que engrandecem o evento, porque a Globo transmite só elite, né? Então, realmente, assim, se botar uma premiação melhor, se o nível for mais forte, se trazer atletas melhores ainda, isso engrandece a prova que é transmitida na Globo, que hoje, né, creio que ainda é a maior audiência aí do país. Mas superado isso, né, e antes ainda de superar isso, a gente vê, por que eu falo da premiação? Porque as maratonas hoje estão pagando muito mais, né? Então tu bota uma maratona aí de Porto Alegre, não tem 50 mil inscritos e paga muito mais, né? Tem uma maratona de Curitiba agora, cara, pagou muito mais. Maratona do Rio. Então,
a São Silvestre que deveria ser, para mim, assim, cara, a prova que mais paga, até por ser 15 quilômetros, né? Eu acho que uma maratona, o gasto que tem para fazer uma maratona é muito maior que 15 quilômetros, né? O Paulinho pode falar bem melhor sobre isso, mas creio que, cara, se as maratonas estão pagando 100 mil pro primeiro colocado, a São Silvestre poderia pagar até mais. E vejo que não está acontecendo isso. Esperamos que o ano que vem não, né? Esse ano melhore aí as premiações para os atletas de elite. Eu acho que nesse ponto do atleta de elite, até o Altobelli fez um vídeo, não sei do que o Altobelli não faz vídeo quase, mas ele faz vídeo quase tudo, mas ele fez um vídeo muito interessante, muito bom, né, criticando, fazendo a crítica. Eu achei que o Altobelli ia correr a São Silvestre, inclusive, ele não correu, mas ele fez um vídeo muito bom falando sobre isso, sabe? Daquela forma dele, mais enfática, mas... porque assim, cara, eu acho que 100 anos de São Silvestre, dar 100 mil pro primeiro seria um negócio bem interessante, assim. Falando do outro lado do balcão, que não do atleta, a gente sabe, tá? A conta burra, ela é muito simples, ela é muito fácil, mas a gente sabe que inscrição não paga a prova. Mesmo com 55 mil inscritos, a São Silvestre custa muito dinheiro. Para liberar São Paulo não é barato, para liberar São Paulo no dia 31 de dezembro deve ser mais inviável ainda. Às vezes a gente vê assim, tem patrocinadores, tem Globo, tem não sei o que, papapá, muitas vezes tem que pagar para fazer a transmissão e não receber para fazer a transmissão. Então, assim, eu não estou por dentro da planilha, não sei as dificuldades que a São Silvestre tem financeiras nesse ponto, não sei quem são os outros patrocinadores, quanto custa a cota de patrocínio, não sei quanto foi gasto no kit do atleta, mas aí tem algumas questões, tipo assim, faltou água, faltou outras coisas e tal. Não sei quanto se gasta de staff, porque é muita gente, deve ser muito staff para trabalhar. Dia 31 de janeiro não deve ser fácil de conseguir staff, tem que pagar daqui a pouco mais para a galera para fazer dia 31 de dezembro. Então, assim, tem algumas questões que têm que ser levadas em consideração na organização, mas sim, com certeza, uma premiação melhor ela deveria ter na São Silvestre. Eu acredito que, assim, inclusive, para trazer a São Silvestre para o patamar que ela já esteve, com Rosa Mota campeã, com Robert Rio, com Poltergar, com aqueles que eu já falei antes, com Pavo Nurmi, que veio correr a São Silvestre lá atrás, Pavo Nurmi não, Emil Zatopek, que veio correr a São Silvestre há muitos anos. Então, assim, sempre trouxeram, a São Silvestre foi uma prova muito cobiçada pelos estrangeiros, foi uma prova muito famosa fora do Brasil. Então, assim, eu acho que colocar uma premiação justa, uma premiação que capacitasse, trazer esses grandes atletas para correr a Silvestre, porque é uma distância mais curta, não é uma maratona. Então, assim, o cara recupera mais fácil, recupera mais rápido. Dá para trazer Kipchoge para correr a São Silvestre, dá para trazer outros atletas para correr a São Silvestre. Então, eu acredito que hoje não mais o Kipchoge, que ele se aposentou, né? Mas eu acredito que grandes atletas a gente podia trazer para São Silvestre, sim, fazer um trabalho para que a São Silvestre tivesse lugar que ela nunca deveria ter saído. E eu acredito, inclusive, que esse bônus para os brasileiros que existia no passado é porque era muito difícil de um brasileiro vencer a São Silvestre, justamente por causa de um pelotão de elite gigantesco de atletas internacionais. Então a gente tinha que dar um bônus, né, para incentivar esse primeiro brasileiro a estar ali peleando, estar brincando. E aí teve o Marilson, que ganhou várias vezes, teve o Emerson Iserben, teve, né, outros grandes atletas que venceram a São Silvestre, os africanos venceram essa prova. E eu falo com pessoas, né, mais antigas no atletismo que falam, cara, com o tempo que eu não sei quem é, não sei, eu vou dar um número aleatório aqui, tá? Se ninguém fique bravo comigo, mas com o tempo que o 30º faz, esse cara não entrava entre os 150 primeiros há 10 anos. Entendeu? A prova era muito mais forte também, era muito mais. Tá largando às 3 da tarde, largando às 5 da tarde. Então, tem algumas coisas que a gente tem que rever também nesse sentido de premiação aí para os atletas, para valorizar os atletas de elite, que sim são os grandes responsáveis, né, pelo brilho, pelo brilhantismo da São Silvestre e mundo afora. Exatamente. Bom, voltando ao nosso assunto inicial, pós São Silvestre, quase 30 minutos falando sobre ela. Quase 40. Exato. Claro, os meus objetivos já estão alguns traçados aí. Esse ano tem muita prova, né? A gente tem logo já um mundial militar de cross country. Esse ano tem Ibero-Americano, que vai ser em Lima, no Peru. A gente tem Jogos Sul-Americanos, que vai ser em Santa Fé, na Argentina. Mundial de Corrida de Rua, que será em Copenhague, na Dinamarca. E então, diversas competições, né,
pela seleção brasileira, que pela seleção brasileira não é automaticamente, né, eu tenho que estar entre os melhores do Brasil para ser convocado, mas né, essas são as principais metas, óbvio, né? Troféu Brasil, que está programado para ser no Ibirapuera, né, na pista do Ibirapuera, que está sendo reformada. Eu tenho minhas dúvidas, né, como conhecendo nossas obras públicas, eu tenho diversas dúvidas se ficará pronto. Tá? Ontem vi uma notícia que ficará pronto no segundo semestre do ano, porém o Troféu Brasil está marcado para o final de junho. Não sei, tá? Talvez aquela coisa que acontece muito, talvez a estrutura toda não esteja pronta, mas a pista vai estar pronta e vão dar um jeito de fazer, né? Tenho dúvidas se vai estar em perfeitas condições o Ibirapuera, mas é um templo do atletismo brasileiro. Eu tive a felicidade de competir meu primeiro Troféu Brasil em 2014 no Ibirapuera e realmente assim, é uma atmosfera diferente. A gente teve já Joaquim Cruz correndo lá, né? Mauro Imagem fazendo grandes saltos. Todos os grandes nomes do atletismo brasileiro já competiram no Ibirapuera, que era né, o templo mesmo o berço aí do atletismo, das grandes competições, com GPs, né, muito fortes acontecendo lá. E a gente fica feliz por voltar, né? Teve acontecido depois ele tá totalmente sucateado, abandonado, né? Creio que é uma obra da prefeitura de São Paulo. Estão fazendo a reforma, porque quase virou um estacionamento, um shopping, né? Tentaram aí destruir, mas conseguimos aí manter o Ibirapuera, que, cara, é fantástico lá, né? Desde a localização, que é pertinho do Parque Ibirapuera, para quem conhece, né? A pista é bem pertinho do ladinho ali do parque. E a localização, né? Muito bem, perto da Paulista, até perto da Brigadeiro. É bom de se hospedar e ficar em São Paulo, porque o Troféu Brasil acaba que nos últimos anos, né, foi em Cuiabá, foi Bragança Paulista, Rio de Janeiro, aconteceu, Quase foi em né, Porto Alegre. quase foi em Porto Alegre, né, foi mudando aí os locais, que eu acho bacana, né, mudar, mas o Ibirapuera, acho que é o lugar certo para fazer o Troféu Brasil, sempre, todos os anos. E aí outras competições podem ser, né, às vezes um GPs em outros lugares, como acontecia, né, tinha GP em Belém, tinha GP em Manaus, tinha GP em Uberlândia, nos tempos áureos aí, mais antigos. E o Ibirapuera, então, esse ano tá marcado. Nossos ouvintes, que eu sempre convido, né? Claro, pouca gente aceita o convite, mas quem quiser um dia ver, presenciar os melhores atletas do país, vai ser, se eu não me engano, 23 a 26 de junho desse ano, Troféu Brasil, no Parque do Ibirapuera. Então, às vezes, se você estiver em São Paulo nessa data, provavelmente a entrada vai ser de graça, só chegar lá, assistir, né? Dá para ter, cara, pessoalmente assistir é outra coisa, né? Todos. E o Troféu Brasil, o legal é que enquanto tá correndo 100 metros, tem um cara saltando, tem uma mulher arremessando, é tudo simultâneo, é muito legal de ver a competição. Grandes nomes, né? Caio Bonfim, medalhista olímpico, a gente tem o Alisson, não sei, mas pode ser que também, dependendo, esteja. Darlan, Romani, né? Os melhores do país sempre estão no Troféu Brasil. E sempre sai grandes marcas, como ano passado, né? A gente teve o Luiz Maurício no dardo, né? Lançamento de dardo, fazendo 90 metros, um negócio assustador, e aconteceu aqui no Brasil, em São Paulo, no Centro Paralímpico. Fica o convite a todos. Final de junho, então, o Troféu Brasil está marcado e, né, pretendo estar lá e buscando, né, minha melhor performance possível. O Paulinho fala, muito humilde. Não, vamos ter os pés no chão. Não, tá tudo certo. Eu não vou falar da humildade de Guilherme Curtis neste podcast hoje. Deixar para as próximas edições. Eu acho que todo esse planejamento de temporada, eu acho que é muito importante. Acho que todo mundo deveria ter um planejamento de temporada. A gente busca muito isso na assessoria, também trazendo para os atletas amadores. Até a gente faz tempo que a gente não fala sobre treino, talvez no próximo episódio a gente pode falar um pouquinho sobre treino de novo. Tem algumas questões aí que as pessoas têm me pedido, me perguntado também nos treinos. Eu estou tentando colocar algumas coisas mais no Instagram que me cobram bastante sobre isso, sobre treino, sobre o que
porquê de cada coisa que a gente faz. Então, a gente está planejando bem a temporada dos alunos, já tem tudo esquematizado até a Maratona de Porto Alegre, que é o grande alvo, né, de todo mundo de Porto Alegre, é o grande alvo ali, sendo a meia, sendo a maratona, sendo as provas mais curtas, e a gente já está com o calendário todo pronto de provas, de competições, de tudo para a galera. Então, acho que é muito importante esse planejamento para todo mundo que corre, é essencial, eu diria, para planejar bem. O Kurtz não gosta dessa palavra, mas eu gostaria de explicar para ele também que para planejar o ciclo não significa que a pessoa vai parar de correr ou vai treinar especificamente para aquele ciclo. O ciclo é só um período de tempo no qual o foco muda para uma certa competição. Então, eles são 12 semanas de ciclo para a maratona. Porém, né, as pessoas já estão... Ninguém parou de correr, ninguém deixou de correr, ele só inicia aquele ciclo específico para a prova alvo da temporada. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. A nossa ouvinte, Mariana Fritz, me mandou mensagem enquanto estou gravando o podcast que ela não foi na pista de manhã, está querendo saber o que ela faz de noite, né? Já que ela não esteve lá. A gente começou também os circuitos com a galera, tinha muita gente na pista hoje, começou a fazer circuito, começou a fazer técnica, começou a fazer outras coisas que a gente faz nas primeiras semanas do ano, né? Sempre para abrir a temporada dos alunos e até iniciar daí sim o ciclo da maratona, que começa na segunda semana de fevereiro. Mas dito isso, falando um pouco de competição, falando um pouco de planejamento, eu destaquei aqui 4 notícias que eu achei bem interessantes. Eu queria que são 5 notícias, são 4 notícias e uma outra coisa que eu destaquei aqui. Queria a opinião do Kurtz nessas notícias. A primeira de todas eu queria parabenizar ao Chico, que é nosso ouvinte, o Chico da Playtennis, que é nosso ouvinte. A Playtennis ainda não é nossa patrocinadora, mas em breve o Chico falou que vai abrir a carteira e vai colocar. Então esse anúncio é de graça, Chico, esse anúncio é de graça para ti. Eu achei genial a sacada que eles fizeram com todo esse meme que rolou do Brad Pitt aí em Erechim. Foi triste, na verdade, né, para a moça que foi enganada, para a senhora que foi enganada pelo Brad Pitt. Mas a galera do Planalto aí tá se divertindo bastante com a situação, e o Chico, né, postaram lá Playtennis, postou uma foto do Brad Pitt comprando um tênis. Eu achei genial essa montagem que fizeram ali. Ela botou ali, ele aproveitou a passagem pela cidade para garantir o que é de melhor em artigos esportivos. O Brad não brinca em serviço. Achei genial a propaganda do Chico. Parabéns aí, Chico, pela criatividade. Mas voltando um pouco mais para o lado do esporte do atletismo, teve uma matéria que saiu aí, eu até mandei para todas elas, eu já te mandei, na verdade, mas saiu o VMAX, acho que fazia um tempinho que o Éder Mota, dos corredores de 400 metros, ele não postava, acho que fazia um tempo que ele não postava coisas, né? E agora ele voltou a postar bastante coisa, e ele fez um levantamento aqui de quanto o Grand Slam Track, que é uma pauta, somos um dos poucos locais que tratam dessa polêmica, né, do Grand Slam Track, que quanto que eles estão devendo, quanto o Grand Slam Track está devendo. Quem já nos escuta há mais tempo sabe do que a gente está falando, sabe sobre, né, o Grand Slam Track que aconteceu no ano passado, presidido pelo Michael Johnson, que está devendo uma vela para cada santo. E aí, na postagem aqui do VMAX, ele fala: no final de dezembro, a GST possuía $143.126 em caixa e 31,4 milhões em dívidas totais, de acordo com documentos apresentados pelo diretor de reestruturação, Nicholas Rubin. Isso inclui 7 milhões devidos aos atletas e 13 milhões devidos a fornecedores, e mais de 11 milhões devidos à Winners Alliance, divididos entre créditos garantidos e não garantidos. Então, só deixando claro que a Winners Alliance não é a Winners Assessoria Esportiva na qual eu trabalho. Então, assim, cada vez o furo da bala fica maior para o Michael Johnson. Eu não sei como é que o Grand Slam Track vai sair desse buraco, se vai sair desse buraco. Na primeira edição que teve do Grand Slam Track ano passado, que foi na Jamaica, em Kingston, eu vi que a conta não ia fechar, né? Não tinha ninguém no estádio assistindo, porque no momento que se promete $100 mil para o campeão, né, de algum lugar tem que sair esse dinheiro. Ok, temos patrocinadores, temos. Mas o público e a venda de ingressos, que era um valor bem considerável, tem que ter muito público para pagar também o evento, né? Foram em estádios grandes as competições, e na Jamaica, que foi o primeiro, que estava uma divulgação gigante,
cara, tinha meia dúzia de gato pingado assistindo. Então aí já preocupou, né? Um evento frio, assim, pouca gente assistindo. Mas enfim, ficamos ainda na esperança, mas realmente os atletas, e nisso se inclui o nosso Alisson Pio, está esperando receber aí uma grana e vamos ver, né? Um pouco difícil agora ter da onde tirar esse dinheiro, mas está devendo para diversos atletas que venceram, e aí isso mostra também, né, o quanto a Diamond League ela é muito soberana e organizada, porque sempre os estádios estão completamente lotados nos eventos da Diamond League, né? A premiação, embora menor, né? A gente nunca viu ninguém reclamando, é tudo perfeito, é um show à parte, então realmente aí a ideia do Michael Johnson acabou não vingando. E isso mostra também, né, que o atletismo, claro, ele não fez eventos na Europa, que eu acho que é um público até maior de apaixonados, né? Os eventos de atletismo na Europa sempre estão cheios, mas não vingou muito, até nos Estados Unidos, né? A gente viu alguns eventos também com um público não muito grande, acabou não vingando, e isso mostra, né, a dificuldade de ter eventos de atletismo atrativos para o público, assim, não é tão fácil, né, trazer grandes atletas e isso ser um grande chamariz, né? É bem mais complexo, tendo em vista que o nosso esporte aí não é tão popular e ainda tem muitas pessoas que acabam não indo assistir, não pagando o ingresso, às vezes caro para ver. É complexo e a gente espera, né, que os atletas em algum momento recebam o que eles fizeram jus, né, vencerem as provas e em algum momento ganhem esta grana aí que as entrevistas depois das provas já era, né? O cara, o que vai fazer com esse dinheiro e tal? Pô, os caras nem receberam até hoje. Então. Lamentável. E só deixando claro que eu pagaria ingresso para assistir Guilherme Curtis competir. No Troféu Brasil tem ingresso lá. Eu vou te passar. Tá bom, tá bom. Camarote, vou ficar no camarote. Uma outra notícia que saiu aqui que eu achei bem legal também, que o Menino Jacó, para quem nos escuta bastante sempre sabe quem é Menino Jacó, Jacob Ingebrigtsen disse que espera bater o recorde mundial nos 1.500 na milha e nos 5.000 metros. Vai procurar bons eventos para fazer essas marcas, lembrando que o recorde mundial dos 1.500 é do Hicham Elgueroi, com 3:26.00, e o Menino Jacó tem 3:26.73, então 74 centésimos atrás do recorde mundial. O Hicham Elgueroi na milha tem 3:43.13 e o Menino Jacó tem 3:43.73. Então aí 69 segundos, 59 segundos centésimos atrás da marca da milha. E nos 5.000 metros, recorde mundial 12:35.36 do Joshua Cheptegei, e o Menino Jacó tem 12:48.45, aí sim bem mais distante, né? 13 segundos praticamente distante da marca. 13 segundos é numa conta rápida mais de um segundo por volta tem que tirar né, do recorde mundial. Então, não sei o que o Curtis acha. Eu acho que na milha e no 1.500 ele tem ótimas chances de bater esse recorde. Porém, nos 5.000 eu acho que o furo é um pouco mais embaixo. Olha, então a gente vai discordar. Eu acho que a maior chance dele é no 5.000. Porque assim, ele nunca focou muito, cara. A gente nunca viu ele entrar numa Diamond League. Tanto que assim, o Mundial e a Olimpíada que ele venceu com muita soberania sobre os outros atletas, inclusive sobre o recordista mundial. Mas assim, eu nunca vi uma tentativa do Ingebrigtsen correr muito forte nos 5.000 metros. Assim, ele nunca focou nisso, é sempre o 1.500, 1.500. Né, que ele chegou perto, correu 3:26, 3:27, 3:28, abaixo de 3:30, ele deve ter muitas marcas. E a mira também foi uma tentativa de bater o recorde mundial. Enfim, eu acho um pouco difícil ele tentar tudo, sabe? Eu acho que deveria ter um foco, assim, vou pro 5, vou pro 1.500, porque não é tão fácil assim, né? Bater o recorde das duas distâncias. Inclusive o Guerruji, né? A gente vê que, cara, ele
embora tenha o recorde mundial dos 1.500, nos 5.000 foi difícil, né? Ele não tem uma marca tão forte. Mas isso se mostra pelo Guerrouj, né? O cara é recordista mundial dos 1.500 e nos 5.000 acabou não sendo recordista e tal. Sofreu, né? Sofria para correr com os melhores do mundo. Acabou sendo campeão olímpico também nos 5.000. Mas assim, o meu palpite, isso aí a gente pode deixar aí como um palpite do ano. Eu acho que se cair algum recorde, vai cair o dos 5.000 metros pelo Ingebrigtsen. Mas eu fico um pouco surpreso porque, assim, o Ingebrigtsen nunca foi um cara, né, um falastrão, assim, tipo, vou fazer isso, vou. Então, se ele falou, o menino Jacó não tá pra brincadeira, hein? Então, se ele falou aí abertamente, o que é difícil, né, o atleta se expor desse jeito, é porque ele deve estar muito bem, deve estar treinando muito bem. Não teve uma temporada tão boa no passado, tirando o começo do ano, aí, que teve uma temporada indoor boa, mas não chegou no Mundial, né, bem. Creio que o dos 5.000, esse 12,48 já faz algum tempinho. Eu acredito que é mais palpável o dos 5 do que os outros, porque assim, embora o 3,26, vamos tirar a milha, que é uma distância à parte, tá? Mas vamos botar o 1.500. Cara, tem que estar no dia, tem que dar tudo certo, tem que o coelho ser muito bom. E correr 3,26 num dia não quer dizer que tu vai correr no outro, né? Tem que acertar ali, é difícil. Tanto que o recorde do El Guerrouj dura muito tempo, né? Acho que é de antes de 2000, que isso tem aí. Deve durar mais de 20 anos, sem dúvida nenhuma. E então, creio que se ele acerta um bom 5.000 aí, ritmadinho, pode ser que ele consiga esse recorde. Então, meu palpite é Ingebrigtsen em 2000. No último episódio de 2026, nós estaremos aqui falando que o Ingebrigtsen bateu o recorde mundial dos 5.000 metros. Richan Guerrouj bateu o recorde de 1.500 dia 14 de julho de 1998 em Roma, na Itália. É muito 98. antigo, né? Então, mas assim, eu concordo em discordar de ti, vamos discordar nessa métrica aí, porque assim, eu já achava muito difícil alguém bater o recorde do Bekele. Aí o Cheptegei queimou minha língua e bateu o recorde do Bekele. Então, para bater o Josh Cheptegei, vai no mínimo 5 anos para bater esse recorde. Esse recorde não vai cair. Esse recorde não vai cair agora. Pode ter certeza que ele não vai cair. 5 anos pode ser o Ingebrigtsen ainda. Pode ser ele ainda, mas esse ano não. Esse ano não cai o recorde de 5.000 metros. Tomara que eu erre, porque é bom ver recorde mundial. Mas eu acho que não cai mesmo, não tem, é muito difícil mesmo. Mas é bom, né, quando começam essas tentativas, porque, cara, eles vão chegar perto, assim. Vai correr abaixo de... Acho que abaixo de 12,40 deve correr, né? Você vai conseguir, não sei. Mas é bacana quando... Porque, assim, não é só ele também, né? Tem outros atletas que estão super bem aí, então... Deve... Uma tentativa, pode vir ele e outros, né? Correndo juntos e correr aí grandes marcas nos 5.000 metros. Nós temos pouquíssimos minutos aqui, eu queria trazer, porque é nesse final de semana, agora no dia 11 de janeiro, ocorre a 10 quilômetros Valência-Ibercaja, e é uma das provas forte, né? De 10 quilômetros mais fortes do mundo, se não a mais forte do mundo. Sempre cai recorde nacional, sempre cai recorde mundial, sempre cai recorde diária, cai assim, cai coisa que vocês nem imaginam, né, nessa prova. Então, assim, teve uma página V2 Maxim Portugal, VO2 Máximo Portugal, é o nome da página, que aqui pequenininho, minúsculo, ficou difícil. Eles colocaram aqui uma página dedicada à elite masculina e à elite feminina. O atleta mais forte do pelotão tem 26,53 como melhor marca, e o pior aqui desse pelotão de elite aqui tem 27,53. Então, 1 minuto separam o melhor do pior atleta nos 10 quilômetros. Aí tem ali o líder dos atletas de elite é Andreas Almgren, que é da Suécia. Tem o Kari Bejiga, da Etiópia. Tem o Maxine Chalmenton, da África do Sul. Isaac Kimeli, da Bélgica. Vitor Kipruto, John Lomoni e Meshach Legut, do Quênia. Efraim Gidey, da Irlanda. Emily Carris, do Reino Unido. Sam Clifford, da Austrália. Jamal Eza Mohamed, dos refugiados. Zerei Kebron Mzeng, da Dinamarca, acho que é naturalizado.
Francesco Guerra, da Itália, Mohamed Abdullahi, da Alemanha, Charles Wheeler, da Grã-Bretanha, Azedine Habs, da França, e José Carlos Pinto, de Portugal, que treina com o pai do menino Jacó. No feminino, nós temos a Grimawit Gebrezair com 29,34, que é a líder desse pelotão de elite, Likina Amebal e a Ainadis Mebrato, que são ambas da Etiópia, Elish McColgan, que era recordista europeia até o último domingo, que caiu o recorde europeu dos 10 quilômetros, ela tem 30,19, o Edi Kefali, da Etiópia, Miriam Chebe, Puriti Gitonga, Caroline Gitonga, Alice Shemtai, Claire Shemtai, todas do Quênia, Samantha Harrison, do Reino Unido, Faith Cherono, da África do Sul, do Quênia, Dabashi Kelali, da Etiópia, Mekeds Voldu, da França, Brenda Jepchirchir, do Quênia, Marta Garcia, da Espanha, e Mariana Machado, de Portugal. Acredito, se não me engano, também que... Não, errei. Era numa prova de 5 km que eu vi a outra atleta lá, a inglesa, correndo, atleta que era do 800 e 1500, que ia correr a prova. Não sei se tu acha que tem mais algum destaque, sabe de mais alguém que vai correr a prova. Acho que eles deram destaque também para os atletas portugueses, nessa página dedicada, né, ao esporte português. Mas acho que vai ser uma prova linda de assistir. Se tiver um linkzinho, eu vou tentar assistir, porque deve ser uma pauleira essa prova lá, o 10 km de Valência Ibercaja. Eu não sei os brasileiros, né? Mas quem vai correr é o Miguel Hidalgo, né? Ele vai correr também. Ele afirmou que vai correr. A gente, cara, se ele passou a São Silvestre de 30,05, creio que ele vai correr muito bem. Olha, 29, pode até baixar de 29, tá? Não ficaria surpresa se ele baixasse de 29. E esses grandes nomes, né? Mas Valência é tão rápida, cara, que os 2 recordes mundiais foram feitos lá, né? Tanto o masculino quanto o feminino. O masculino, que é 26,24 do Kipruto, de 2020, 12 de janeiro de 2020. E o feminino, né, nessa prova mista, que Valência larga homem e mulher juntos, ele é 28,46 da Gentich, de 2024. Também comecinho do ano, 14 de janeiro. Isso mostra, né, que a gente pode ter até algum recorde mundial aí, não seria uma surpresa, tendo em vista que a prova é muito rápida e os atletas sempre correm muito bem nessa prova de Valência, que é os 10 quilômetros mais rápidos do mundo. E a gente torce que o Miguel Hidalgo faça uma grande prova. Não sei, não tenho conhecimento de outros brasileiros que vão estar, mas que ele faça uma grande prova e torcemos. Só para deixar que eu consegui abrir agora a página oficial, tá? Do site oficial da prova. E aí o Miguel Hidalgo não tá na elite, tá? Não tá na elite, não tá pontuado aqui como os 48 atletas na elite e mais 2 pacers, tá? No masculino. E no feminino são 32 mulheres. E acho que nenhum pacer, pelo menos não marcado aqui, não tá marcado como pacer ninguém. Mas são 32 mulheres e 50 homens na elite. Tem outros nomes aqui que não foram citados ali na lista, e aí o mais rápido é o Dominique Lobalo, que é da Suíça, com 27,09 como melhor marca nos 10 quilômetros, e a Fotien Hailu da Etiópia com 29,54. Então, tem o sueco aí, o Almgren? O Almgren tem 20... Ah, não, ele tem melhor, tá certo. Ele tá... É que tá em ordem... Não sei que ordem tá escrito, é ordem numérica. Ele tem 26,52, tá certo. Mas tem aqui o Tadesse Worku com 26,47, que eu já vejo que é melhor aqui, tem uma marca melhor. O Almgren é um dos favoritos. Ele vem para tentar bater... Eu acho que talvez o Mundial não, mas eu sei que o europeu acho que não é dele. Eu vi ele postaram agora essa semana um treino dele, fez 10 tiro de 1000, ali 2,30 e pouquinhos, e preparação para esses 10 km. Então é um atleta que está muito bem, medalhista do último Mundial, e tende a ser uma prova rápida, né, como eu disse, e talvez esse sueco aí pode vencer dos africanos, o que, né, já é algo comum aí, os europeus vencendo os africanos, até, né, 5 e 10 km é algo bastante comum. Exatamente, eu não vi aqui o nome do campeão olímpico, né? Infelizmente não está na prova, o francês. Tem vários outros nomes aqui que não estão. Eles devem estar se preparando, muitos atletas devem estar se preparando para a temporada indoor, né? Então
por isso que eles não vão correr essa prova dos 10K de Valência. E para finalizar, queria falar para o Guilherme Kurtz aqui, que viu uma notícia muito interessante, que nossa Gabi Thomas, campeã olímpica dos 200 metros, correu uma prova de milha e correu 5,53 na milha. Tá bom ou tá muito ruim? 5,53. Tá bom, né? 5,53 dá o que por quilômetro isso? 5,53 na milha dá 3,39 por quilômetro. Para uma corredora de 200 não tá ruim, né? Não, e velocista é preguiçoso. Opa, não. Foi a única vez que ela correu 1.600 metros na vida. Nunca deu um tiro acima de 400, né? Provavelmente. Então tá, não sei se o Curtis tem mais alguma notícia, senão vamos encerrando por aqui, vou dando meu adeus para vocês aqui, encerrando o episódio 51, primeiro do ano, tomara que sigamos assim até dezembro novamente, com boas histórias, boas marcas, e agradecer mais uma vez a nossa audiência, agradecer também a galera que está nos incentivando, nos apoiando aí, e vamos em frente, que 2026 vai ser um ano bem legal para todos nós. Isso aí, mais um primeiro do ano, né? Esperamos que todos nossos ouvintes estejam treinando já de volta, alcancem seus objetivos, mas principalmente tenham objetivos. Eu acho que é muito importante a gente ter, nem que seja lá no final do ano, vou correr a São Silvestre, vou correr, mas é importante ter o objetivo para a gente se motivar, senão o treinamento às vezes acaba ficando um pouco chato, sem objetivo, a gente, um dia tá cansado, um dia, tá um tempo frio, uma chuva, a gente acaba se desmotivando. E aí, pelo menos para mim, tendo um objetivo em vista, a gente, até tal data ali, vou focar e tal, isso acaba nos motivando e deixando, as desculpas de lado. Então, 2026 tenham objetivos, e não um só, tenham mais de um objetivo, né? Talvez um objetivo principal, mas outros objetivos secundários, porque se aquele principal não der, tem outros ali que tu também tá olhando, né? Tá verificando. É importante porque a gente sabe que no atletismo, no esporte, na vida, mas principalmente no atletismo, muitas e muitas vezes aquele objetivo principal, por alguma razão, não dá certo. Às vezes a gente se machuca, acontece algum problema na preparação, então é bom não colocar todas as fichas num só objetivo, porque senão a gente acaba se frustrando e aí acaba se desmotivando. Coisas do esporte, mas tem essas estratégias aí que minimiza às vezes as frustrações. Então é importante aí ter objetivos factíveis, né? Meu objetivo é vencer as Olimpíadas, né, cara? Mas aí vamos ver, né, se vai dar certo. Boa, com esse desabafo quase no mudo, a galera teve que aumentar o volume para escutar o Grevon, porque ele foi baixando. As Olimpíadas aqui, cara. Sonhos reais, tá? Sonhos reais. Marlene, não me diz que é outro livro, Marlene. Corri 24 nos 10 mil. Então tá, galera, ficamos assim até a semana que vem. Prometemos trazer informações. Não vou falar, eu ia falar uma bobagem, mas não vou falar. Ficamos aqui, semana que vem de volta. Um abraço a todo mundo aí. Valeu!